Seguimos agora com o comentário neste Jornal Regional, hoje com Cancela Moura. Cancela, seja bem-vindo ao Jornal Regional. O nosso primeiro tema leva-nos até às farmácias, que estão com rupturas nos seus estoques. Estão a faltar, então, medicamentos nas farmácias portuguesas. É pelo menos este o resultado de um estudo levado a cabo pela Deloitte para a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. Exportação ilegal, também a crise no setor, são dois dados avançados como as possíveis causas para esta falha na reposição, mas este é um assunto que deve naturalmente preocupar o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde julgo que isto é um assunto muito pertinente, sobretudo para os utentes, uma vez que aqui se fala que cerca de 90% dos utentes, neste estudo da Deloitte para a Apifarma, se vê confrontada com o facto de não ser aviada as receitas em cerca de 46% dos casos. Portanto, é um número, é quase metade, o que é significativo. E eu atribuí, 46%. Exatamente. E eu atribuía mais isto a uma certa evolução que teve o setor. As farmácias atualmente não são, como eram antigamente, um estabelecimento especial, por assim dizer. E dava o exemplo pela própria lei. A portaria que regula a abertura e a transferência de farmácias, ou a transferência de localização de farmácias, neste momento, tem 3 itens cumulativos que eu penso que levam a esta situação, que é uma captação de 3.500 habitantes no município, portanto, por cada uma das farmácias, é instalada a mais de 2 km de qualquer outra farmácia existente, uma distância mínima de 100 metros entre a freguesia e entre a farmácia, dentro, por exemplo, de uma freguesia e uma extensão de saúde, e, efetivamente, esta regra só é quebrada abaixo dos 4.000 habitantes, e, por outro lado, haver também uma distância de 350 metros em linha reta entre duas farmácias. Isto significa que houve uma pulverização do próprio mercado farmacêutico, sobretudo os estabelecimentos. Acrescer a isto o facto de a nova legislação também ter permitido que, por exemplo, o proprietário não seja um licenciado em farmácia, portanto, só os técnicos, e também, na minha ótica, a questão do mercado dos genéricos e, sobretudo, também as parafarmácias em espaços comerciais que, efetivamente, têm aberto-se com muita frequência. Julgo que são tudo razões que apontam para uma certa pulverização de locais de venda. E, efetivamente, eu acho que muitas vezes as farmácias nos seus estoques têm aquilo que são o mínimo, o indispensável para o dia-a-dia. Admito que um investimento na farmácia, que era um investimento seguro, que era dinheiro em caixa, há muitos anos atrás, com a sucessiva legislação, e como digo, sobretudo, esta legislação de abertura e instalação de novas farmácias e até abrevamentos de alvará, etc., acaba por levar a esta ruptura. A exportação, de resto, de medicamentos é legal, desde que o abastecimento do mercado interno não seja posto em causa ali e hoje. O que é que revela o estudo? Ou seja, este estudo que diz que quase metade dos utentes já sofreu pela falta, não conseguiu aviar as suas receitas pela falta do medicamento em questão, revela que estão a ser exportados medicamentos neste momento que são fundamentais para o consumo interno. Ou seja, há aqui alguma ilegalidade nas pessoas que estão a fazer. Eu acredito que essa seja a parte em que o Ministério da Saúde, de facto, deverá atuar e, sobretudo, averiguar se isso é verdade. E se isso for verdade, efetivamente poderá estar em causa um princípio básico relativamente aos utentes, e o Ministério da Saúde deverá tomar as medidas necessárias para repor, no fundo, esta questão da necessidade interna. Como disse, a exportação não é ilegal. É importante que aqui se diga que eu acho que as parafarmácias ou até todos aqueles medicamentos para os quais não é necessária a receita médica acabam por entrar na lei do mercado, da oferta e da procura, sendo certo que, por exemplo, já havia uma grande preocupação, apesar dos genéricos terem baixado significativamente o preço dos medicamentos, entre 20% a 35% daquilo que nós estamos habituados, em alguns casos, mas em termos médios. Ano passado houve um agravamento e houve um aumento de volume portanto, de vendas fora, portanto, destas farmácias. Isto já tem uma cota de mercado na ordem dos 16%.
Mas para farmácias. Exatamente, mas o grave desta situação é que isto cresceu em volume de negócio em cerca de 4,9% em 2012 e já representa 1,1 milhões de euros também em termos de negócio e subiu em termos de valor cerca de 5,3%. O que significa que isto é um negócio cuja concorrência está também com as leis do mercado e, portanto, as próprias farmácias, penso eu, que acabam por ter uma certa dificuldade de adaptar-se a esta nova realidade. Admito que, efetivamente, se estiver em causa aquilo que são as necessidades básicas dos utentes, que o Ministério da Saúde, naturalmente, deve atuar e com celeridade, efetivamente. De resto, é algo estranho alguns medicamentos saírem daqui para países, no que consta, onde os preços dos medicamentos são mais caros em Portugal e até se fala numa média de 14% mais caros do que no nosso país. Pois, acredito que essa é que seja, de facto, a grande motivação de quem para levar daqui os medicamentos. Quem exporta os medicamentos. Por exemplo, o que eu estava a referir é que estes preços, no fundo, dos medicamentos, que ano passado vimos agravados, como disse, em cerca de 5,3%, os preços dos medicamentos que são colocados fora das farmácias, o que significa que esta oferta, ou esta lei de mercado entre a oferta e a procura, até nem está a funcionar, mesmo até para este tipo de medicamentos. Admito que essa seja a grande motivação, porque, como disse também há bocadinho, os próprios genéricos que fizeram baixar o lucro, que se quiser chamar, que as próprias farmácias poderiam ter com os medicamentos originais. Seguimos para o nosso segundo tema. Hoje, na Conferência O Norte e a Reforma Administrativa, inserido na grande conferência comemorativa dos 125 anos do Jornal de Notícias, Rui Moreira defendeu que a cidade do Porto deve ser a porta-voz dos interesses de todo o Norte. Faria sentido falar-se neste momento, Cancela Moura, num novo referendo sobre a regionalização? Pois, isso é uma dúvida que subjaz ao último resultado do referendo. A revisão constitucional em 1997 instituiu a obrigatoriedade para eventualmente haver regiões, para poder haver regiões, ter que ser antecedida de um referendo para o efeito. Esse referendo aconteceu em 98, na década de 90 houve uma grande discussão, aliás houve uma lei quadro aprovada com o professor Cavaco Silva como primeiro-ministro em 1991, os próprios congressos partidários, os próprios partidos discutiram bastante isto e este referendo aconteceu em 1998. Eu lembro que o PS e o PC defendiam a regionalização então, com cerca de 9 regiões no próprio continente, não estávamos a pôr aqui em causa aquelas que já existem. As autónomas, portanto. Exatamente, as Açores e Madeira, e também, portanto, houve o tal referendo que levou a 8 regiões distintas no continente. Consensualizou-se pelo menos a realização do referendo. O referendo não foi vinculativo, porque houve uma abstenção superior, cerca de 51,7%. Ou seja, a população na altura não foi mobilizada? Não aderiu, apesar de ter havido campanha, e na altura também os próprios cidadãos manifestando-se desta maneira, portanto, com esta abstenção, desde logo o referendo não era vinculativo. Mas mesmo assim, tendo em consideração o próprio resultado, não há dúvidas também sobre aquilo que era a intenção dos portugueses, porque neste referendo cerca de 60% daqueles que votaram disseram que não, enquanto cerca de 34% vieram dizer que sim. As próprias perguntas também eram um bocadinho subrepetícias, porque havia 2 perguntas, eram de difícil compreensão, mas de qualquer dos modos, isto foi uma grande vitória eleitoral na altura do líder do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha projetado uma nova AD ainda com Paulo Portas, portanto, nessa altura, e, portanto, quer o PSD, quer o CDS não apresentaram qualquer projeto de regionalização, bateram-se por este não, ganharam, e até à data não existe nenhuma iniciativa, eu penso com algum calculismo e taticismo político, para que efetivamente se fale na regionalização. O último epílogo sobre esta matéria foram as comunidades intermunicipais. A Constituição refere que a regionalização pode fazer-se no país desde 1976. Em 97 esta revisão levou a que houvesse referendo, mas eu julgo que por alguma cautela os partidos não voltaram a questionar estas matérias. Eu lembro que, sobretudo, há 3 regiões no país
que é o Norte, o Alentejo e o Algarve. Aliás, alguns defendiam que poderia haver uma experiência piloto no Algarve, porque é uma região mais ou menos bem demarcada geograficamente, mas que tem sido recorrentes estas questões, mas na verdade ainda não chegaram ainda a serem concretizadas. Acha que, fala-me nas CIM, mas e a reforma administrativa do ano passado que incide sobre as freguesias? Poderia já ser uma espécie de regionalização se incidisse sobre os municípios e não... As CIMs, no fundo, seriam uma guerra. Aliás, o Tribunal Constitucional pôs aqui fim a um processo que se adivinhava muito polémico. As CIM inicialmente eram 23 e, portanto, reduziram-se na lei de competências, de transferência de competências que o Governo aprovou agora em março de 2012, em março de 2012, as competências, as transferências das competências para as CIMs, mas ameaçava ser muito polémico porque estávamos a falar de 21 realidades administrativas, mais duas áreas metropolitanas, que deveriam ter, por exemplo, eleições diretas, que deveriam ter representação direta, com eleição, com órgãos próprios, com competências próprias, e a polémica viria, desde logo, provavelmente, por uma transferência de competências dos municípios para essas entidades, bem como do Governo. Admitindo-se o centralismo que o país vive, seriam provavelmente os municípios a ficar esvaziados de muitas competências. Aliás, esta inconstitucionalidade foi logo alertada pelo Presidente da Associação Nacional de Municípios, que veio dizer que iriam pedir a inconstitucionalidade desta medida. E se fosse com as comissões de coordenação? Faria mais sentido? As comissões de sentido? coordenação são uma descentralização de serviços e são de facto uma representação da região, mas como sabe, alguns partidos políticos depois começou-se a consciencializar a constituição de regiões com base efetivamente nas comissões de coordenação regional, que são 5, que seriam um bocadinho mais lógicas, mas mesmo assim aquilo que aqui se põe em causa é se com as CIM, por exemplo, ou com uma regionalização, não estaremos a criar mais um degrau portanto, na hierarquia política, com mais órgãos, com mais lugares, com mais gastos, com mais dispêndios, porque provavelmente o país, que é um país municipalista, e é importante que aqui se diga, esta questão das freguesias foi uma miniatura de uma discussão a uma escala municipal que poderia desencadear outro tipo de reações. Eu acho que esta questão das CIMs já tinha estudo, já tinha lei de transferências de competências, mas na minha modesta opinião, julgo que ninguém se apercebeu daquilo que poderia ser esta questão. Aliás, o Tribunal Constitucional, de uma penada, resolveu isto, porque o artigo 236 da Constituição diz quais são os órgãos ou as categorias de autarquias e divisão administrativa do país. E, portanto, diz claramente que são as freguesias, os municípios e as regiões administrativas. Não fala de CIMs nenhumas e, portanto, foi basicamente isto que esteve na base da decisão do Tribunal Constitucional, que foi: não podemos instituir uma entidade cuja previsão não existe na lei fundamental. E, portanto, as CIM poderiam originar uma discussão muito mais profunda, muito mais polémica do que aquilo que foram as freguesias. De modo que eu acho... E o Governo acha que ainda pode levar este assunto até à Assembleia para discussão? Não, esta questão deve arrumado? ser vista de uma outra forma. Por exemplo, o Rui Moreira, contornando esta questão da regionalização, diz que acha que o Porto deve criar círculos concêntricos de associações de cidades à volta do Porto, porque o Porto é o norte, por assim dizer. Nós estamos a falar de uma realidade muito maior, onde eventualmente se possa instituir uma rede em que se complemente, no fundo, estas necessidades das várias cidades. Equiparar isto, por exemplo, à colaboração que a Universidade do Porto tem com a Universidade do Minho, com a Universidade de Aveiro. Isto é um exemplo dado por Rui Moreira, que acaba por entroncar e ultrapassar esta questão que pode ser a regionalização, porque também fazer uma regionalização mal feita ou eventualmente discutirmos um modelo para eleger mais representantes ou mais representação política, como pode alguns, não ser esta a melhor poderá saída não para ser o a melhor país. solução, sobretudo pela dimensão que o país tem, que esta foi a grande questão que levou a que os portugueses, na altura, com todos os líderes de opinião, com todos os comentadores quase a emitirem um possível sim à regionalização, foram confrontados com um não, que foi a decisão que na altura ficou tomada e quase em definitivo até ao dia de hoje. Cancela Moura, obrigada pelos seus comentários. Até 2 a 8 dias no Jornal Regional.